A época de ouro da TV Globinho. E nós doido para assistir um episódio inteiro de Dragon Ball Z. Imagina a cena. Era cedo um belo sábado de manhã. Ou melhor, era segunda-feira, porque pobre não tem esse luxo de só assistir desenho no sábado. Pobre assiste desenho quando a televisão deixa. E lá estava a gente pequenininho com a cara ainda amassada do travesseiro, o cabelo todo espetado, parecendo que tinha brigado com um gato durante a noite correndo para a sala, só para não perder a abertura da TV Globinho. A vida era simples. Ou você acordava cedo, ou você perdia o episódio do Dragon Ball Z, e aí, meu amigo? Era assunto perdido na escola. Porque se você não visse o Goku virar Super Saiyajin pela 30ª vez, você não tinha moral no recreio. Só que assistir desenho naquela época não era moleza, não. Primeiro obstáculo, a televisão. Lá em casa, por exemplo, a TV era aquela caixona de madeira, pesada, com antena em cima que parecia 2 galhos de árvore secos. Antena que, diga-se de passagem, era um membro da família, tinha até apelido, o Bombril. Porque não adiantava só colocar a antena, tinha que enrolar aquele fiapo de bombril na ponta, senão o sinal ficava chuviscado. E era uma ginástica olímpica para conseguir imagem boa. Eu segurava a antena com uma mão, fazia um T com o corpo, virava para a esquerda, virava para a direita, e minha mãe gritava da cozinha: Aí, não mexe! Ficou bom! E eu, com 8 anos de idade, tinha que assistir o desenho em posição de estátua, segurando a antena com o braço tremendo. Isso quando não aparecia um tio metido a técnico. Se subir na cadeira e levantar o braço, a Globo pega melhor. Resultado: eu assistia desenho em posição de Cristo Redentor. E pensa que era só isso? Nada. Porque a TV tinha vida própria. Às vezes, quando estava passando justamente a melhor parte, tipo a Sailor Moon, fazendo aquela transformação demorada, cheia de luz piscando, a imagem simplesmente desaparecia. Ficava só chiado e sombra. Aí, pronto. Todo mundo gritava dentro de casa: Bate do lado! Porque sim, televisão naquela época não se consertava, se dava tapa. Era um relacionamento abusivo. A TV me batia com chiado. E eu revidava com tapa na lateral. Mas vamos falar da rotina da infância pobre na frente da TV Globinho. Primeiro de tudo, não tinha controle remoto. Quem é da época sabe. Controle era luxo. O controle remoto era a criança mais nova. Vai lá, muda pro 5. E lá ia a criança tropeçando, girando aquele botão que fazia tlec, tlec, tlec. Era quase um cofre da Caixa Econômica Federal. E quando finalmente você conseguia o canal, sentava no chão gelado da sala, comendo pão seco e se preparava para mergulhar naquele universo mágico. Só que tinha um detalhe. Pobre assistia desenho. Mas não assistia sozinho. Sempre tinha o irmão mais velho, o primo chato, o vizinho folgado que invadia a casa. E todos queriam o controle, que nem existia. Resultado: briga. Hoje é dia do Digimon. Não, hoje é Cavaleiros do Zodíaco. E acabava passando Ana Maria Braga. Eita sofrimento, porque a TV Globinho era um oásis no deserto da infância pobre. Mas o problema é que a Globo tinha uma mania de cortar o melhor. Lembra? Você estava lá, acompanhando um episódio inteiro de Dragon Ball Z, cheio de falação, o Goku olhando para o inimigo e dizendo: Eu vou te derrotar. E pronto. Acabava o programa. Só amanhã. Só que amanhã, adivinha? Era reprise. E pobre sofria com isso porque não tinha internet para ir lá ver o que aconteceu. Não tinha celular, não tinha Netflix, não tinha vou dar um Google. O máximo que a gente tinha era a revista Herói emprestada de um primo mais rico, toda rabiscada. Agora, uma parte muito engraçada era a comida. Porque assistir TV Globinho sem comida era impossível. Mas comida de pobre era diferente. Nada de todinho com bolacha recheada. Era café preto com pão amanhecido. E quando tinha luxo, pão com margarina. Aquele pão que desmanchava todo, deixando farelo pela sala. E se derrubasse no chão? A mãe gritava: Olha a bagunça! Quer ver eu desligar essa TV? Era ameaça real. O terror da infância, mãe desligando a TV na hora do desenho. E os comerciais? Meu amigo, os comerciais eram um tapa na cara.
Passava propaganda da Estrela, com boneco caro, videogame que custava o salário de 3 meses, e a gente lá, olhando para o carrinho de plástico da feira. Eu lembro até hoje do desejo impossível: ter um tazo. Não era brinquedo caro, mas pobre não tinha dinheiro para comprar salgadinho só para ter tazo. Então a gente ficava implorando: mãe, compra só um Fandangos. Fandangos? Tu acha que dinheiro dá em árvore? E pronto. O sonho morria ali. Mas mesmo assim, a infância era mágica. Porque a gente tinha que usar a imaginação. Se não tinha tazo, a gente fazia tazo com tampa de garrafa. Se não tinha videogame, desenhava controle no papelão. E o desenho da Globo era a nossa internet, nosso YouTube, nosso TikTok, tudo junto. E tinha o drama do fim da TV Globinho. Quando a gente estava lá, animado, achando que ia começar mais um episódio, do nada entrava o jornal. Plim, plim. Era um silêncio. A alma da criança morria. O coração apertava. Era como se o Goku tivesse perdido a luta. E aí a gente sabia. Acabou a diversão. Agora só adulto falando de política. No fim das contas, era uma infância simples, sofrida, mas muito engraçada. A gente não tinha luxo, não tinha tudo o que queria, mas tinha TV Globinho. E isso era motivo suficiente para acordar cedo, brigar com antena, comer pão duro e esquecer os problemas. Porque quando o Goku gritava Kamehameha, parecia que todo mundo em casa tinha poder também. E é isso, minha gente. Essa foi a lembrança da nossa infância raiz. Aquela época em que assistir TV Globinho era uma aventura, uma luta contra a antena, pão seco e reprise. Se você também passou por isso, deixa aí nos comentários qual desenho você mais amava assistir, porque eu tenho certeza que você também já brigou com a antena e já chorou porque acabou o episódio bem na melhor parte. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Multiverso Anime e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também acordava cedo só para ver desenho. Porque olha, se a gente sobreviveu sem internet, sem Netflix e com pão duro, a gente merece pelo menos um likezinho, né? Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. E não esquece, aqui a diversão é de verdade, igualzinho na nossa infância.